Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou a professora Lucileide Alves, sou professora da Rede Municipal de Ensino e nosso assunto hoje é vírus, ok? Qual o objetivo da aula de hoje? Vamos conhecer a estrutura dos vírus e como eles se reproduzem, entender como são feitas as vacinas e como agem no nosso organismo e conhecer um pouquinho desse tão famoso vírus que causa a Covid-19. Então temos aqui sarampo, cachumba, dengue, febre amarela, gripe, Covid-19, são algumas das tantas doenças causadas por esse ser, né, pelos vírus. Mas, na verdade, quem são os vírus? Será que eles são considerados seres vivos? Será que podemos dizer que os vírus são considerados seres vivos? Qual a opinião de vocês? Na verdade, vamos entender aqui como é que são esses vírus. Os vírus, eles não se alimentam, né? Podemos observar que existem várias formas aí, segundo a imagem, várias formas de vírus, vários formatos. Então, eles são seres que não se alimentam, não respiram, não se locomovem, não se reproduzem sozinhos, lembrem disso, eles não se reproduzem sozinhos e não são formados por células. Por não serem formados por células, vocês já aprenderam que todo ser vivo, ele é formado por células, os vírus eles não são e por conta disso a grande maioria dos pesquisadores não consideram ele como sendo seres vivos, ok? E do que eles são formados? Primeiro vamos ver aqui, ó, a palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Então coisa boa não é, né? Eles são seres muito simples e muito pequenos, cerca de 0,1, 0,2 micrômetros. Para você ter uma noção do tamanho de um micrômetro, pega a régua, aquele espaço menorzinho entre uma setinha e outra, divide aquilo ali em 1000 pedaços. Você tem aí uma noção mais ou menos do tamanho de um vírus, só dá para ser visto a um microscópio. Então ele é formado basicamente por uma cápsula de proteína que envolve o vírus e dentro dele um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Aqui na imagem nós observamos melhor, nós temos aqui um exemplo de vírus, essa partezinha verde é a capa de proteína, a cápsula de proteína, e essa parte aí mais avermelhada é o material genético, que dependendo do vírus pode ser DNA ou RNA. Vamos lembrar disso aí também, certo? Eu falei lá no início que os vírus não se reproduzem sozinhos. Se os vírus não se reproduzem sozinhos, como é que eles se reproduzem então? Então os vírus eles precisam de uma célula para se reproduzirem. Certo? Então, eles são parasitas obrigatórios de dentro da célula. Eles precisam atacar uma célula para poder se reproduzir. Então, quando o vírus ele entra em contato com o nosso organismo, eles vão procurar o quê? Nossas células. Então, o que acontece? Quando o vírus ele encontra nossas células e consegue penetrar na célula, ele vai dominar toda a célula. Então, quando ele entrou na célula, quem manda aqui sou eu. Então, o que o vírus vai fazer? Vai depositar o seu material genético no núcleo dessa célula, obrigando a célula a trabalhar para ele, para o vírus. Então, ele vai, com isso aí, se reproduzir milhares de vezes dentro dessa célula. Então, um vírus penetra, milhares aí, às vezes, né, milhões, são multiplicados dentro da célula. Então, a célula fica tão cheia de vírus, que ela literalmente explode. Esses vírus são liberados aí para cada um deles atacar novas células. Assim ocorre a infecção pela célula, certo? Então, o vírus foi e atacou meu organismo. O que acontece? Meu organismo ele tem que defender contra esse invasor, né? Que é o vírus. Então, bora lá. Como é que acontece? Quando somos infectados por vírus, o nosso corpo imediatamente ele vai criar defesas para combater esse vírus. Então, as defesas são os anticorpos. A gente observa aqui, ó, essas bolinhas brancas estão representando os anticorpos que estão atacando o vírus. Então, eu estou infectada, o meu corpo vai lá e produz anticorpos para atacar esse vírus. Aí é onde entra a vacina. Muitas das viroses já se tem vacina contra elas. Por exemplo, o sarampo. Todos nós, né,
pelo menos deveria ser vacinado contra o sarampo. Porque que acontece? O que tem na vacina do sarampo? Geralmente as vacinas, elas são feitas a partir da versão enfraquecida do vírus ou de algum componente, alguma parte desse vírus. Então é como se a vacina estivesse enganando o nosso corpo. Então quando eu tomo a vacina, como ela tem lá a parte enfraquecida do vírus ou um pedaço dele, o meu corpo entende que está sendo atacado por aquele vírus e vai começar a produzir as células de defesa para combater contra aquele vírus. E assim o nosso corpo fica imunizado. Agora vamos falar um pouquinho desse tão famoso vírus, né, que causa a Covid-19, o coronavírus. Só para tirar algumas dúvidas, na verdade, coronavírus, ele sempre existiu. O coronavírus é uma família de vírus, né? Só que esse vírus que está matando tanta gente hoje no mundo todo, que causou essa pandemia, ele é chamado de SARS-CoV-2. Então, o coronavírus é uma família de vírus e dentro dessa família tem esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. É o nome do vírus. Então, vocês devem ter observado que quando fala em coronavírus, fala assim, novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. E é esse vírus que causa a doença Covid-19. Covid-19 é o nome da doença, ok? Como é esse vírus? Então, ele é do mesmo jeito, formado por uma capa de proteína e dentro o material genético. E o SARS-CoV-2, o material genético dele é o RNA, certo? Ele é transmitido pelas gotículas de saliva, assim como a maioria dos vírus, transmitido pelo ar, pelas nossas secreções, né? Quando a gente espirra ou tosse, se eu estiver contaminada, o que acontece? Aquelas gotículas ficam espalhadas pelo ar e pode contaminar a minha mão, se eu colocar na boca, né? Eu aperto a mão de alguém, vai ser transmitido, toque alguma superfície, também vai ser contaminado. E qual a diferença então desse vírus? Por que ele mata tantas pessoas? Porque, claro, muita coisa ainda está sendo descoberta, mas o que já se sabe é que esse vírus se multiplica com muita rapidez e em grande quantidade. Então, um vírus ataca uma célula, ele pode gerar dentro dessa célula de 10 mil a 100 mil novos vírus e atacar rapidamente outras células. Por isso que ela evolui muito rápido, dependendo do organismo da pessoa também, e ela se prolifera tão rapidamente também. E a gente sabe, pelo menos até hoje, né, a gravação desse vídeo, que a vacina ainda está sob pesquisa, porque muita coisa ainda precisa ser descoberta sobre esse vírus. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, volta aí um pouquinho o vídeo e façam novas pesquisas, façam outras pesquisas, vão além do que vocês estão vendo aqui. Vamos para o desafio 1. O desafio 1, por que os vírus são considerados parasitas do interior das células? Porque, nós vimos lá no início, por que eles têm que atacar as células? Por que eles são parasitas das células? Responda lá no portal, certo? E o desafio 2, responda no portal quais as formas de transmissão de um vírus. Fácil essa, né? Como é que os vírus podem ser transmitidos? E que medidas podemos tomar para não sermos infectados? Tá bem amplo aí na mídia, nas informações, a gente falou aqui. Tá fácil, não tá? Então, por hoje é só. Bons estudos, muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam aí de compartilhar o vídeo, dar like para que eles cheguem em mais pessoas, ok? Lembre que o bom estudante é aquele que vai além do que lhe é apresentado. Obrigada e até a próxima!